Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, quem vos apresenta é o irmão Delismar José Correia, servo do Deus Altíssimo, que antes era um pagão, nascido num lar pagão, de uma família pagã, mas um dia ele estudou a palavra do Senhor, leu a palavra do Senhor, continuou estudando, e o Espírito Santo então aproximou de mim para me chamar, para me convidar para o Senhor Jesus. E quando eu lia a palavra do Senhor, o Evangelho, eu lia Mateus capítulo 6. Sempre era Mateus capítulo 6. Eu já estava ficando perito em Mateus capítulo 6. Até mesmo antes de conhecer Jesus. Conhecia só Mateus capítulo 6. Mas aquela palavra ficava, permanecia, morava no meu coração. E o Espírito Santo estava acompanhando o Consolador, o terceiro Deus. E ele passou a me chamar pessoalmente. E eu ouvia uma voz falando comigo, diretamente comigo, mas eu não tinha medo. Porque não era uma voz que impunha medo, impunha coragem, ânimo, disposição, mudança de vida. Eu estava entendendo já pelo Espírito do Senhor. E esses dois acontecimentos, eu ler a palavra do Senhor e o Espírito Santo falar comigo, mudou completamente a minha vida. Eu passei a ter desejos para comparecer a uma igreja evangélica, para aceitar o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Este era o desejo. E eu consegui. Passaram-se meses e meses, e eu consegui chegar. Tratei-me como uma família evangélica que naquele dia eu iria à igreja, à casa do Senhor. Lembro-me que era uma quinta-feira, 20 de outubro de 1988, no norte de Goiás. Lá eu aceitei o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Saí de lá salvo, regenerado. Sabia o que queria e o que não queria. Não queria mais o mundo. Não queria mais o pecado. Não queria mais as amizades mundanas que me levavam para o mundo. Passei a andar com a palavra e com o Senhor Jesus e foi uma mudança radical. Encontrei o Senhor Jesus, encontrei a palavra, encontrei o Espírito Santo, encontrei a igreja, encontrei a verdade, encontrei a justiça. Encontrei o amor, encontrei o perdão. São elos que nos firmam diante do Senhor Jesus. Aí eu descobri na palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, a primeira pregação da Bíblia, do Novo Testamento. Porque antes dessa primeira pregação do Novo Testamento, a palavra de Deus estava abafada, parada, morta, sepultada em Israel, antes de João Batista. Israel estava numa decadência espiritual morta.
Deus não falava com Israel, Israel não falava com Deus. Até que o Senhor Deus lança João Batista às margens do Rio Jordão, nas montanhas da Judéia. E o João Batista surge e faz a primeira pregação do novo tempo. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Esta é a maior pregação da Bíblia, a primeira e maior. É esta pregação que eu quero fazer para você, que eu trabalho para com ela, com você. Arrependei-vos. Eu arrependi dos meus pecados, claro. Deixei-os, abandonei-os e fui andar com o Senhor Jesus, sentindo a presença do Espírito Santo e com a palavra no coração e nos lábios. E com os caminhos do Senhor Jesus nos pés. Eu estava bem direcionado. Agora, eu sou um devedor. Como eu já disse para vocês em várias pregações, o Senhor Jesus ele não recebe dinheiro, moeda, dólar, ouro, ele não recebe. Agora temos que prestar serviço para Ele, entender, obedecer e prestar serviço a Ele. Você trabalha para você, você trabalha para a sua família, mas você trabalha também para Jesus. Você deixa algumas horas ou um dia da semana para trabalhar para o Senhor Jesus e ter uma ligação direta com o Senhor Jesus pelo Espírito Santo e pela palavra. E pelos dons que nos ligam. Agora eu estou dizendo para você, eu vim avisar você, eu vim anunciar a você que Jesus está voltando. Todos nós sabemos que ele esteve aqui na terra, em carne e sangue, em Israel, mesmo ali nos dias de João Batista, e fez um grande ministério, morreu na morte, na mão dos homens, não porque os homens o venceram, mas porque ele se entregou e entregou por amor, para libertar os homens da mão do poder de Satanás. Agora eu, como servo, como adorador, como discípulo, eu entendo. E tenho essa responsabilidade de passar para você, ouvinte, amigo, internauta, você que está preso em alguma coisa, você está preso, eu sei que você está preso. Porque nós temos o entendimento que vem da Bíblia, que vem do Espírito Santo, que todo homem que não tem Jesus, ele está preso em alguma coisa. Tem um pecado que o prende, que o amarra. E para libertar esse homem desse pecado, dessa prisão, desse costume maligno e satânico que ele defende, ele usa e defende, só a palavra de Deus pregada, anunciada ao seu coração. Então, eu quero anunciar a você o Evangelho, e dentro do Evangelho a pessoa de Jesus trabalhando, anunciando, deixando a palavra de Deus. Ele deixou a igreja alicerçada numa palavra. Ele ensinou essa palavra e as obras aos seus discípulos. Os discípulos foram a semente. Eles eram a semente no início e agora eles foram a semente para o nosso entendimento.
Eles pregaram, anunciaram, trabalharam, libertaram vidas, libertaram almas do poder de Satanás. E os dias deles passaram, tudo terminou. Eles foram embora. Só João, o evangelista, que não foi morto pela mão dos homens. Todos foram mortos pela mão dos homens. E a igreja ficou implantada. Jesus disse para Pedro que o inferno não poderia ter poder sobre essa igreja. O inferno não tem poder sobre a minha igreja, sobre esta igreja. E não teve, e não tem, e não terá. Então, a minha obrigação agora é lembrar você do reino de Deus. O reino de Deus chegou. João Batista falou a primeira palavra na pregação: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando ele batizou Jesus no Jordão, o Senhor Jesus Cristo, começando o seu ministério da palavra, disse: chegou entre vós o reino dos céus. Ele, Jesus, com a palavra, com a verdade e com a justiça. Veja bem, meu amigo ouvinte, o Satanás, o inimigo, ele trabalha com a mentira, ele trabalha com a injustiça e ele trabalha com o roubo, com o furto. Agora, nós que somos de Jesus, que primeiramente aprendemos a palavra de Jesus, depois colocamos em prática, depois recebemos o Espírito Santo nos traz o ensinamento, o nosso entendimento abre, nós deixamos tudo isso, abandonamos tudo isso, pois o Senhor Jesus, pregando o Evangelho, o apóstolo João, ele disse lá em João capítulo 10, versículo 10, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, você, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por causa de uma raiz ruim que você nasceu, uma raiz velha, antiga, você está andando com Satanás e defendendo. Você vem de um costume que não tem a palavra, não tem poder, não tem discernimento. Você está morto. Você está morto andando pela terra. Jesus disse isso. Jesus, saindo de Cesareia de Filipe para Jerusalém, ele chamou um homem para segui-lo. O homem disse: não, Senhor, deixa primeiro que eu sepulte o meu pai, depois eu te seguirei. O Senhor Jesus Cristo disse: não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que eu aprendo com isso? O que Jesus disse com isso? Que todo homem sem ele, Jesus, está morto. Ele está andando, mas espiritualmente ele está morto. Ele só pega para ele coisas mortas. Ele só leva para casa coisas mortas, porque ele é um morto. Coisas que não têm vida. Nicotina, álcool, roubo, furto, assassinato, mentira, prostituição, fornicação, bruxaria, feitiçaria, idolatria. É o que ele leva para casa, porque ele está morto. Ele leva para o seu ninho coisas mortas.
que não dá vida para ele. Ele só terá vida, ele só receberá vida o dia que ele encontrar o Evangelho, a palavra de Deus, genuína, que tem o Espírito Santo. Então, eu, servo do Senhor Jesus, que me apresentei no início, estou aqui pregando para você, trazendo para você a verdade. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 8, no versículo 32, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem grandes homens aí, homens que se diz ser grande, mas sem Deus ele é pequeno, que ele é grande, mas ele pratica a injustiça, ele mente, ele é injusto, ele é mentiroso, ele rouba, ele ladra, e leva a coisa para casa mal direcionada, mal adquirida, ele leva para casa, porque ele é morto. Ele está praticando a injustiça e a mentira, porque ele é servo de Satanás. Se eu falar para ele que ele é servo de Satanás, ele brigará comigo, ele me enfrentará. Mas um dia a palavra de Deus vai ensinar ele, abrir o entendimento dele. E ele vai deixar tudo isso com arrependimento e se aderir ao Evangelho, à verdade, o caminho de Deus, a luz. E ele passará a ser o sol deste mundo, a luz deste mundo e o sal da terra. Renovado, restaurado, cheio do Espírito Santo e da verdade, da justiça, do amor e do perdão. Porque nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar a todos que nos maltratou e nos magoou, nos rejeitou, nos humilhou, nos traiu. Nós temos que perdoar. O Senhor Jesus só trabalha pelo perdão. E quando você perdoa, o Satanás não tem mais poder sobre a tua vida, sobre a tua pessoa, sobre o teu dia a dia, sobre os teus afazeres, sobre tudo que é seu, ele não tem poder mais para pôr a mão. Então, eu venho lembrar você que Jesus está voltando. Prepara a tua vida. Prepara a tua vida. O profeta pregando em Israel, o profeta disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E logo Israel morre. Israel passa 400 anos sem falar com Deus, nas escondidas, no sofrimento. Mas Deus lembrou de Israel e enviou João o Batista para iniciar o ministério do Senhor Jesus, que nos é iluminado até o dia de hoje e será para sempre. É uma pena, eu tenho que parar, tenho que terminar, é uma pena, mas depois estaremos falando mais sobre este belo assunto, onde eu estarei convidando você para o reino dos céus. E eu peço você, por gentileza, por favor, por obséquio, dê um like nessa mensagem. E compartilha com alguém, porque eu aprendi que eu, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, nós dependemos de você para você mandar, enviar essa mensagem, esse trabalho adiante, para que encontre o pecador. E pela palavra pregada ele será liberto. E a palavra foi pregada, e foi pregada para ele, não foi pregada para mim. Joguei fora todo o egoísmo e agora prego para os homens, para resgatá-los. Eu lanço a rede, o Espírito Santo resgata, tira da mão do poder de Satanás. Eu quero aproveitar essa oportunidade, esse ensejo,
e orar por você. Porque você precisa de uma oração. Você está preso no pecado. Você está amarrado no pecado. Você caminha de encontro ao pecado todos os dias para pecar. Como a ovelha vai ao matadouro, você está indo ao pecado. Mas o Senhor Jesus vai de encontro a você hoje e você será liberto em nome de Jesus. Liberta, Senhor, liberta. Lava, Senhor, lava. Redime, Senhor. Purifica. Resgata esse homem, essa mulher, esse jovem, esse ancião. Faz a obra, Senhor. Faz a obra de salvação. Porque o Senhor morreu também na cruz do Calvário por este homem, por esta mulher, por este jovem. Amém.